Olá a todos, meu nome é Galileu Chagas, eu sou neurologista, minha formação é de médico e neurologista pela UFMG, sou titular da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Intervencionista e coordenador da nossa equipe de neurologia do Hospital Vila da Serra, da Oncoclínicas. E hoje vou apresentar para vocês a nossa aula Neurologia no Pronto-Socorro. Sabe, quando o Fabrício e a Carol me convidaram para essa aula, eu fiquei pensando, poxa vida, que tipo de aula eu devo dar? Porque a gente está muito acostumado com aquelas aulas de, vou falar de epidemiologia, manifestações raras, dentro das comuns, de forma bem completa, scores, classificações, etc. Tudo isso é essencial. E óbvio que todos nós temos que estudar cada um dos temas da nossa prática em detalhes e dominá-los. Mas nós estamos falando de uma aula do Plantão 360, objetivando ajudar quem está ali no PA. Antes de fazer a neurologia, durante a residência de neurologia, eu dei plantão há alguns anos na UPA Centro-Sul, era concursado lá. Então, assim, eu conheço bem ali a demanda do clínico recém-formado, com poucos anos de formado, dando um plantão de pronto atendimento, um plantão de urgência. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Poxa vida, como eu posso fazer uma aula que realmente seja útil? Que não seja só mais uma aula com todos os detalhes, sem a intenção de abranger plenamente o tema, mas com a intenção de passar algum conhecimento que seja útil. Poxa vida, eu vi essa aula e isso vai me ajudar, vai ser importante quando eu estiver ali na porta, no pronto atendimento, atendendo meu doente. Então, pensando sobre isso, propus o seguinte modelo. Neurologia no pronto-socorro baseada em casos clínicos. Ao longo de 25 casos clínicos, nós vamos falar sobre pacientes que vão chegar para a gente, que é o dia a dia mesmo, que é a rotina. Os casos todos eu inventei de forma a ficar mais didática, mas todos eles me lembraram de diversos casos que eu atendi ao longo da vida em pronto-socorro. Então, casos didáticos, falando das características principais, de alguns sinais de alarme, de alguns aspectos que a gente tem que ficar atento, e da hipótese diagnóstica e da conduta que a gente toma a partir disso. Então, a nossa aula vai abordar os temas cefaleia, AVC, rebaixamento do nível de consciência e crise convulsiva, de forma integrada, porque ninguém vem sozinho. Se eu estou atendendo uma dor de cabeça, qual que é uma das hipóteses que eu tenho que ter? Isso é uma dor de cabeça primária ou isso pode ser um AVC hemorrágico? Se eu estou atendendo um AVC, eu tenho que pensar, poxa vida, esse paciente fez crise epiléptica? Não fez? Atendi uma crise epiléptica? O que causou essa crise? O que está causando esse rebaixamento sensório? Então os temas eles são integrados e essa é a ideia da nossa aula hoje. Sem nenhum almejo de estender, de exaurir o tema, sem nenhuma intenção de falar todos os detalhes, mas falando de forma prática, direcionada, voltada para o foco, para o dia a dia, sobre cada uma das doenças mais comuns que a gente vai atender em pronto-socorro, e isso baseado na minha casuística mesmo, com tantos anos de pronto-socorro. Então vamos lá, vamos começar no nosso caso clínico 1. Paciente de 20 anos, cefaleia 5 dias com piora ontem. Pulsátil com foto e cinesiofobia associada à náusea. Caráter insidioso, nega ter sido súbita, thunderclap. E nega que seja pior da vida. E fala que tinha uma cefaleia semelhante prévia. Vamos lá, qual que é a hipótese diagnóstica para o caso 1 e qual é a conduta? Esse caso 1 é muito interessante. O que nós vamos tirar dele? Primeiro passo, uma paciente jovem, não estou falando de idoso. Segundo, e talvez seja uma das coisas mais importantes quando você vai atender uma dor de cabeça no PA. Essa dor de cabeça, ela foi súbita ou ela tem um caráter insidioso? Por quê? O que é a cefaleia thunderclap? Thunderclap é de cefaleia em trovoada. Existe uma analogia muito interessante que é a seguinte. Eu tenho um céu claro, sem nuvens, muito tranquilo. E de repente vem um trovão. Isso é a cefaleia thunderclap. O paciente está tranquilo aqui, a gente conversando, falando sobre algum tema,
aí subitamente vem uma dor intensa, arrebatadora, a pior dor da vida. Em questão de segundos a pouquíssimos minutos, ela vem de seu início à sua intensidade máxima. Essa dor em thunderclap, até prova em contrário, é uma cefaleia secundária, e a gente vai falar em um caso clínico próximo. Então, o primeiro ponto que nos tranquiliza acerca desse paciente, caráter insidioso. Tem dias que está doendo. Às vezes o paciente vai chegar para você no PA e ele fala, doutor, essa dor está me matando, está intensa demais, chega chorando, chega com a dor muito intensa, você fica preocupado, meu Deus, pode ser alguma coisa mais séria. Agora você vai pegar a história, fala, não, tem dias de evolução. Ou então, começou tem algumas horas, ou tem entre o início da dor e o pico de intensidade máxima, foi 1 hora, começou levinho e foi piorando até chegar à intensidade máxima. Claro, existem cefaleias secundárias com esse padrão, nós estamos falando apenas da thunderclap, mas esse é o primeiro passo na avaliação de uma cefaleia no PA. Ela foi súbita ou ela foi insidiosa? Próximos passos. A paciente nega que essa tenha sido a pior dor da vida ou que seja uma dor inédita. A paciente me falou, tem uma dor de cabeça de padrão semelhante prévio. Opa, então foi insidiosa, não foi a pior da vida. Eu tenho uma dor de cabeça de padrão semelhante prévio. Todas essas características nos tranquilizam muito quanto a uma provável cefaleia primária e não secundária. Então eu tenho que ficar muito atento a esses sinais de alarme. E aí ela falou, pulsátil, fica pulsando. Cinesiofobia, o paciente quer ficar mais quietinho, não fica agitado, mas quer ficar mais quieto, porque piora a dor se ficar agitado, andando, pegando peso. Fotofobia, luz forte atrapalha muito, piora muito, incomoda. Aquele paciente quer ficar quietinho, deitado no escuro. E associado a náuseas. Aqui eu tenho uma cefaleia classicamente migranosa. Eu estou diante de uma crise migranosa, não preciso nem de propedêutica. E o que eu faço numa crise migranosa no pé? Então, olha, eu gosto muito de fazer a seguinte prescrição. Uma ampola de dipirona, uma ampola de metoclopramida, uma de dexametasona e uma de cetoprofeno. Vamos aos porquês. O cetoprofeno, um anti-inflamatório, ele é muito eficaz como abortivo de crise migranosa. É muito eficaz. A dipirona, às vezes a gente negligencia ela, fala, a dipirona não vai resolver, tá intenso demais, mas ela tem um efeito sinérgico com as outras drogas. Então faz junto a dipirona e cetoprofeno. A dexametasona, nós temos evidência científica atual que ela reduz a recorrência precoce de crise migranosa. Então, nos casos de crise migranosa, uma ampola de dexa no PA ajuda bem. E o metoclopramida, existe uma ação dopaminérgica central, de forma que o metoclopramida, o Plasil, ele não é eficaz apenas para náusea, mas ele ajuda também na enxaqueca, na crise enxaquecosa. Então, esses 4 juntos, cara, a imensa maioria dos pacientes com crise migranosa no PA vão responder a essa medicação. O cetoprofeno, o metoclopramida, a dipirona e a dexametasona. Existe um detalhe. O Plasil, metoclopramida, a gente sabe que todo mundo morre de medo de efeito extrapiramidal, acatesia, etc. Isso é verdade. Então, qual que é o segredo? Você não pode infundir rápido. Teoricamente, se você pegasse a ampola e fosse injetando devagarzinho ao longo de alguns minutos, seria suficiente. Vamos falar a verdade aqui, num PA, aquela quebradeira, aquela confusão, quem que vai ficar 5 minutos injetando uma seringa? Não vai, a gente sabe que não vai. Então o que eu gosto de fazer? Dilui o metoclopramida em 100 ou 250 ml de soro fisiológico e corre livre. Por quê? Não que precise diluir, mas porque aí você vai garantir que a infusão vai ser lenta. Eu vou te falar, viu? Nunca vi um efeito adverso com o Plasil se você infundir ele lentinho, com 100, 250 de soro. Agora, se você injetar de uma vez, meu amigo, você vai ter muito problema. Então, dilui isso aí, principalmente o Plasil, em 100 a 250 ml de soro fisiológico e faz esse compra. Beleza, o paciente está refratário a isso. Uma coisa que você pode fazer é a clorpromazina. Eu gosto mais de fazer clorpromazina via oral. Seria de 12,5 a 25 mg, eu costumo começar com meio comprimidinho de 25 mg via oral. Em alguns locais tem solução, pode ser 8, 10 gotinhas. Parece pouco, mas olha, via de regra, um paciente que já recebeu esse combo inicial no PA e foi refratário, ele está com crise migranosa intensa, e você depois dá meio comprimido de clorpromazina, 25 mg, raro do raro o paciente permanecer com dor de cabeça. Via de regra, o paciente melhora significativamente. Então essas dicas simples vão resolver 90% ou mais das suas crises de dor de cabeça primária, enxaquecosa, no PA. Então beleza, manejo do PA de uma crise migranosa. Vamos para o próximo caso. 75 anos, cefaleia 2 meses, com piora na última semana.
Nega história pregressa de cefaleia prévia, dor em piora progressiva sem outros comemorativos. Vamos lá, gente. Totalmente diferente do outro caso, hein? Primeiro, 75 anos, é um idoso. Segundo, nunca teve dor de cabeça na vida. Eu tenho um idoso que nunca foi ter dor de cabeça e há 2 meses ele está com dor de cabeça intensa, ou mesmo que não seja intensa, que está piorando progressivamente, piorou ao ponto de justificar ele no PA. Esse idoso nunca teve dor de cabeça e agora ele está com dor de cabeça inédita de início na velhice, que está em piora progressiva. Eu tenho que pensar nesse caso de cefaleia secundária. Esse idosinho ele tem que receber uma propedêutica, pelo menos uma tomografia. O ideal é até uma ressonância. Por quê? Esse idoso pode estar com neoplasia. Você pode fazer investigações e um implante secundário causando efeito de massa. Às vezes você vai investigar e não vai ser nada. Vai ser um tensional que ele abriu, etc. Mas, via de regra, eu tenho uma cefaleia nova, inédita no idoso. Eu tenho uma cefaleia de padrão diferente do que o paciente tinha antes. Eu tenho uma cefaleia que está piorando progressivamente. Mesmo o paciente sem outros fatores de risco, esses fatores são sinais de alarme, são red flags. Então, eu tenho que investigar com propedêutica, pelo menos uma tomografia no PA, depois uma ressonância ambulatorial, se for o caso. Eu tenho que investigar a dor de cabeça desse doente para avaliar uma cefaleia secundária. E o manejo da dor, você pode seguir aquele padrão que eu falei lá atrás. Ele é mais a crise migranosa, mas ele vai auxiliar na imensa maioria dos casos de dor de cabeça no PA. Mas o que é importante nesse caso é, eu tenho que investigar uma cefaleia inédita no idoso, principalmente se ela vier em piora progressiva. Vamos ao próximo caso. Caso clínico 3. Paciente de 30 anos teve uma cefaleia súbita, 2 minutos entre o início da dor e sua intensidade máxima. A gente começou lá atrás, hein? Padrão Thunderclap, cefaleia entrovoada. Tem história pregressa de enxaqueca, vive com dor de cabeça. Mas a dor de cabeça atual tem um padrão diferente da dor prévia e sem outros comemorativos no momento. Vamos lá, paciente jovem, ok, isso é um fator tranquilizador. Mas a dor de cabeça foi súbita. Ela foi em Thunderclap. O paciente estava bem. E subitamente, não foi uma... O paciente vive tendo dor de cabeça, vive tendo crise de enxaquecosa, mas dessa vez você fala, doutor, foi diferente. Não foi assim, começou a dor e depois de 1 hora foi piorando até ficar com intensidade máxima. Já tive muita dor de cabeça intensa, mas essa foi diferente. Essa veio de uma vez, subitamente. E não é igual a minha dor de cabeça de sempre. Ela é diferente o padrão dela. Cuidado, essa cefaleia Thunderclap ela pode ser uma hemorragia subaracnoideia. Às vezes você vai investigar e não vai ser nada. Mas tendo esses sinais de alarme, investiga. Não dê a bobeira de não investigar, porque senão 1 hora vai comer moça com uma coisa muito grave. Tem sinal de alarme, tem que investigar. Aqui eu tenho 2 sinais de alarme. O paciente com cefaleia em Thunderclap, então tem que fazer uma tomografia. Se for um Thunderclap mesmo, depois da tomografia, cabe inclusive uma punção lombar para afastar sangramento. E se tiver algum sangramento, o angiotensina é muito importante, ou angiorressonância. E a dor de padrão diferente do prévio. É muito comum no PA a gente ver uma enxaqueca que às vezes nem é Thunderclap não, mas que ela mudou o padrão. É um padrão diferente da dor prévia. E aí você faz tomografia e não é nada, é só uma crise migranosa. Às vezes o próprio abuso analgésico pode causar mudança de padrão, mas via de regra, gente, se eu estou no plantão, é uma dor de cabeça que não é daquele padrão clássico que a paciente tinha antes, você fala com mudança de padrão, você tem que fazer pelo menos uma tomografia para investigar. E se for Thunderclap, mais ainda. Aí Thunderclap você tem que ficar muito atento para ver se isso não é um HSI, investigar mesmo. Então vamos lá. Esse caso aqui é exemplificativo de uma cefaleia Thunderclap e um HSI. E às vezes engana, viu? Eu me recordo de um caso, isso tem alguns anos já, no HC. Paciente jovem, havia tido um problema judicial no dia, teve uma cefaleia súbita e manifestações neuropsiquiátricas. Aí você pensa, jovem, problema judicial no dia, está com dor de cabeça aqui no PA. A gente sempre fica pensando que pode ser uma coisa psiquiátrica, né? Mas ela nunca tinha tido dor de cabeça, ela nunca tinha tido manifestação psiquiátrica, ela teve aquele estresse violento no dia. E ela teve manifestações psiquiátricas importantes no dia, assim, no PA. Realmente parecia uma questão de ansiedade. Fez a tomografia, por quê? Cefaleia súbita, quadro neuropsiquiátrico súbito. Era um Thunderclap, tem que investigar. Não era hemorragia subaracnoide, é um Fischer 4, que é a classificação máxima em termos de tamanho de sangramento. Secundária, ruptura aneurismática. Então, cuidado. Cuidado ao chamar algo de PT, chamar algo de ansiedade. O cérebro que comanda o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso humor. Então, às vezes,
a manifestação de uma doença neurológica vai ser exclusivamente neuropsiquiátrica. Transtorno de ansiedade, somatização é diagnóstico de exclusão. Muito cuidado quando no PA se deparar com a cefaleia súbita, intensa, padrão em Thunderclap. Muito cuidado. Vamos lá, mais um caso. 27 anos, puérpera, cefaleia nova, inédita há 2 semanas, em piora progressiva, sem HP de cefaleia e hoje sonolenta e vômitos. A gente sabe que o puerpério e a própria gestação é um período em que aumenta o risco para alguns acometimentos, por exemplo, fenômenos trombóticos. Eu tenho uma dor de cabeça nova, uma puérpera, e que nunca tinha dor de cabeça. Essa dor está piorando progressivamente. Puérpera, a gente sabe que é um paciente que tem risco. A dor de cabeça é inédita, não é uma dor de cabeça que ela já tinha previamente, está em piora progressiva. Olha os sinais de alarme se mostrando para a gente. E ela não está normal, ela está sonolenta e com vômitos. A gente tem que pensar em trombose venosa. Não basta fazer tomografia nesse paciente, tem que fazer tomografia e angio-TC, fase venosa. Como é puérpera, eu posso digitar contraste, radiação, etc., mais tranquilo. Se for uma gestante, às vezes a gente tem que fazer uma ressonância, internar e fazer uma angio-ressonância, fase venosa, usando o método TOF, time of flight, que não precisa de contraste. Mas fato é, eu preciso afastar a trombose venosa nesse paciente. Ela está sonolenta, com vômitos, tem déficit, é uma dor inédita, ela tem risco por ser puérpera, está em piora progressiva. Beleza. Ah não, eu estava no PA, eu dei alta para esse paciente e passei sintomático, melhor eu dei alta. O que pode ter acontecido? Você deu alta para o paciente do caso clínico 4 foi no PA. Tomou sintomático, melhor da dor, fez só uma TC de crânio simples, estava normal, teve autoconectações. Após uma semana ela voltou no PA, hemiparética à esquerda, mantendo dor de cabeça e dessa vez com rebaixamento sensório, torporose. Uns 2 ou 3 anos atrás me chamaram para ir no PA para avaliar um paciente, que foi exatamente esse caso. Puérpera, dor de cabeça nova, etc. Já tinha ido no PA antes. O pessoal falou, Galileu, parece muito a crise de enxaqueca, mas está um pouco confusa, está um pouco estranha, um pouco sonolenta, mas parece enxaqueca. Você avalia para a gente só para ver se está tudo bem? Foi claro, fui lá avaliar. Eu bati o olho na porta do quarto da paciente. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher está torporosa. O paciente tinha uma trombose venosa cerebral grave, que complicou com AVC hemorrágico temporal. Foi do PA direto para o CTI, do CTI direto para intubação pré-dilativa e aérea, porque ela estava torporosa, estava rebaixada. E no dia seguinte ela ganhou uma craniectomia descompressiva. Estava com um sangramento, AVC hemorrágico agudo, por causa da trombose venosa cerebral. Então, paciente com sinal de alarme, gente, muitas vezes você vai investigar e não vai ser nada. Mas se tem sinal de alarme, valoriza, investiga, porque você evita de comer mosca no caso desse. Esse caso aqui, voltando ao caso 4, se tivesse iniciado, feito o diagnóstico de trombose venosa cerebral e anticoagulado a tempo, a paciente poderia ficar sem déficit. Mas não, recebeu alta, voltou semana que vem, na semana seguinte com AVC hemorrágico, é a paciente que ficou sequelada, ficou com sequela. Então, assim, isso pode acontecer. Você inicia a anticoagulação terapêutica a despeito do AVC hemorrágico quando você tem uma trombose venosa cerebral, e isso é uma coisa que acontece. Quantas vezes a gente atende paciente com trombose venosa cerebral que já falou, doutor, já fui no PA de tal hospital, recebi alta 2 vezes, estou vindo aqui. E você vê, gente, mas tem sinal de alarme, tem que investigar. Geralmente, o diagnóstico de trombose venosa cerebral, principalmente paciente jovem que ainda está bem, geralmente o paciente chega para a gente e já passou no PA de outro lugar antes. Então, muito importante a gente ficar atento. Sinal de alarme, estou numa UPA, cara, não tem tomografia aqui. Interna. Então, se o paciente estiver super bem, às vezes é aquela questão que você faz secundário com a leica, etc., às vezes até pede ambulatorial. Nesse caso aqui eu não pediria ambulatorial não. Interna para TC e angio-TC. Vale mais a pena a gente exceder na propedêutica se o paciente tiver indicação, tiver sinal de alarme. Vale mais a pena exceder na propedêutica nesses casos com sinal de alarme, que tem indicação de extensão propedêutica e não ser nada, do que a gente liberar esse algo. Então, beleza. Falamos aqui da trombose venosa cerebral, no caso 4, e complicando com AVC hemorrágico, no caso 5. AVC hemorrágico é hipertensão venosa. Se tem trombose venosa, você tem que anticoagular para melhorar. Vamos agora ao caso clínico 6. Paciente de 38 anos, HIV positivo, diagnóstico recente, acabou de começar à tarde. Cefaleia e febre há 2 semanas.
E ao exame você observa um prejuízo na linguagem, uma fala hesitante, trocando palavras, meio confuso, e uma paresia direita leve. E ao ser questionado, ele fala que a fraqueza começou há 3 dias e tem piorado. Então vamos lá, quais sinais de alarme a gente vê nesse caso? HIV positivo, então paciente mais suscetível a infecções oportunistas. Diagnóstico recente, o CD4 dele não deve estar bom ainda, deve ter começado a TARF por agora. Cefaleia e febre há 2 semanas. Às vezes eu tenho pacientes que, não, tá com dor de cabeça e febre, mas tá com mialgia, com artralgia, dor abdominal, diarreia, sintomas respiratórios, eu fico mais tranquilo de ser uma cefaleia por causa do quadro sistêmico. Aqui não. Aqui eu tenho um paciente HIV positivo que está só com cefaleia e febre, sem outros comemorativos. Opa, tem alguma coisa aí? E há 3 dias ele começou com a fraqueza. E olha que interessante. Se eu tenho um acometimento do hemisfério cerebral esquerdo, cerebral médio esquerda, eu vou ter uma fraqueza do lado direito. E se eu tenho um acometimento do hemisfério cerebral esquerdo, principalmente cerebral médio esquerda, eu posso ter um acometimento da linguagem, uma afasia. Esse paciente está afásico e com hemparesia direita. Um quadro ainda leve, ainda começando, mas começou há 3 dias e tem piorado. Esse paciente tem um sinal de alarme claro, é uma dor de cabeça com febre, com déficit neurológico subagudo no paciente HIV positivo. Isso aqui até prova em contrário é um abscesso cerebral. E geralmente no HIV muitas vezes é por neurotóxico. Então esse paciente tem indicação de urgência de uma tomografia contrastada para fechar o diagnóstico. Aí você pode perguntar aqui, Galileu, você não está mostrando imagem nenhuma, só os casos clínicos discutindo, por quê? Olha, gente, eu não acho que cabe ao clínico... Claro, se souber VTC é ótimo, melhor ainda. Mas aqui o nosso objetivo não é ensinar a imagem. O nosso objetivo é... Eu sou clínico, eu estou de plantão no PA, eu sou o primeiro contato do paciente com assistência médica. Chegou esse caso clínico para mim. O que eu penso? O que eu faço? Esse é o objetivo do nosso curso. Então, de forma proposital, eu não coloquei imagens, porque o nosso objetivo aqui não é aprender a VTC, aprender a ressonância. Até tem aulas prontas de neuroimagem. Como minha sub é neuroradiologia de intervencionista, eu gosto de imagem. Mas aqui o nosso objetivo é justamente fazer um caso clínico que vocês vão ver. Estou falando de casos comuns, coisas que a gente vê no dia a dia. E o que você pensa, o que você faz. Esse paciente aqui, você interna, inicia a terapêutica, faz no mínimo a TC contrastada no início, porque isso aqui até prova em contrário é um abscesso cerebral, muitas vezes por neurotóxico, viu? Já peguei alguns casos assim de neurotóxico, primo diagnóstico na época que eu trabalhava na UPA Centro-Sul. Na época não tinha TC na UPA, não sei como é que está hoje, mas a gente conseguia mandar, acho que era Santa Casa, não lembro, fazia um TC e voltava pra gente, sabe? Começa o tratamento lá, e etc. Às vezes você usa Dexa por causa do edema perilesional, começa o tratamento para neurotóxico, ou se não souber se é neurotóxico, se é um abscesso bacteriano, começa a limpar tudo, aí vai transferir para o hospital, etc., para continuar a investigar esse tratamento. Se tiver num PA, num lugar com muito recurso, por exemplo, no Vila da Serra, onde eu coordeno a neurologia, a gente tem todo o recurso, graças a Deus, no hospital excelente, tem tudo. Lá, aí você já faz tudo. O clínico nos chama, a gente já avalia, já faz a TC contrastada, começa o tratamento, vai para ressonância, etc. Então, é um caso que você tem que investigar e tem que tratar. Porque senão o paciente é um paciente que se dá alta, ele pode vir para óbito. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Caso clínico 7. Paciente de 15 anos, cefaleia intensa há 3 dias. Início junto a febre, sonolência e confusão mental. Sem outros comemorativos sistêmicos. Ao exame, você observa que o pescoço está bastante rígido, com muita dor e mobilização, especialmente a flexão. Vamos lá, 15 anos. Cefaleia inédita no paciente de 15 anos? Não necessariamente é algo. Toda enxaqueca começa um dia. Toda crise de enxaquecose grave, um dia começou como a primeira dor de cabeça intensa da vida, né? Então, 15 anos às vezes é a primeira dor. Mas olha para você ver, tá com febre. Ah não, mas se eu estou com febre, dor no corpo, febre, diarreia, febre, tosse, beleza, é uma infecção viral ou uma infecção sistêmica. Não tem comemorativos sistêmicos. É só dor de cabeça e febre. Opa, já está um pouco estranho. É só dor de cabeça e febre, sem mais nada. Ainda pode ser algo sistêmico, mas a gente já fica com um pouco atrás da orelha. O paciente está confuso e sonolento. Gente, dor de cabeça, febre, confusão mental e sonolência, muita atenção, isso pode ser uma meningite. Aí você vai examinar, pescoço rígido, muita dor na manipulação, não consegue nem encostar o queixo aqui no tórax. Esse menino tem uma meningite. Galileu, mas não tem pulsão lombar nem tomografia aqui onde eu estou trabalhando, não. Interna, inicia antibiótico
iniciar a Dexa, a gente tem evidência científica, nesse caso, você iniciar a Dexa junto com o antibiótico, um pouquinho antes, na verdade, por causa que evita algumas complicações, em alguns casos de meningite bacteriana. Interna isolamento respiratório, primeiras 24 horas, principalmente interna e trata esse doente até prova em contrário. Vou internar e vai fazer punção lombar depois. Beleza. Punção lombar pode até reduzir um pouquinho a sensibilidade da cultura, porque já iniciou antibiótico, se não conseguir fazer na hora. Mas não vai mudar a bioquímica em poucos dias, assim. Então, inicia o tratamento, porque esse suspeito aqui é de uma meningite bacteriana, até prova em contrário. E depois faço tudo propedêutica, etc. Claro que vai fazer toda a investigação, punção lombar, ressonância, TC, tudo. Mas, e óbvio, estou num local que eu consigo com facilidade a tomografia punção lombar, óbvio, começa antibiótico, faço punção lombar, faço TC. Tem que ter TC teoricamente antes da punção lombar. Mas o mais importante aqui, você é clínico, você não é neurologista, você é o clínico, você está de plantão no PA, que pode não ter recurso. Jovem, dor de cabeça, febre, confusão mental, sonolência, rigidez de nuca, inicia antibiótico para meningite. Você vai salvar a vida do paciente. Você vai prevenir sequelas. Antibiótico, a Dexa nesse caso tem indicação, e o isolamento respiratório. E claro, avaliar ali o contato íntimo, pode ser que tenha necessidade de profilaxia para os contactantes mais próximos. Mas bem, sem entrar em muitos detalhes, eu estou propositalmente não entrando em muitos detalhes, porque o meu objetivo aqui não é o que eu vou fazer na enfermaria com esse paciente, o que eu vou fazer no CTI com esse paciente, o que o neurologista vai manejar esse paciente. Meu objetivo aqui, eu sou um clínico, eu tenho alguns anos, ou antigo, ou alguns anos de casa, de formação, eu estou de plantão no PA e esse paciente chega para mim, o que eu faço? Isso aqui é uma meningite, trata como meningite. Vamos lá, próximo caso. Caso clínico 8. Mesma coisa. 15 anos, você fala intensa, junta febre, sintomas ativos sistêmicos. É aquele paciente da meningite que a gente estava conversando. Mas ao invés de vir com confusão mental e sonolência, ele foi admitido com a crise convulsiva tônico generalizada. Mesma coisa, gente. Dor de cabeça 3 dias, isolada sem outros comodativos sistêmicos, veio com febre, chegou no PA com crise generalizada. Eu tenho que pensar em meningite. A crise epiléptica vai ser uma manifestação neurológica. Eu tenho que pensar em meningite para esse menino. Até pode não ser. Eu tenho que pensar, eu tenho que iniciar tratamento. E a crise convulsiva? Como é que a gente vai manejar ela? Daqui a pouquinho vamos conversar sobre crise convulsiva também.